Olá, tudo bem? Eu sou Fátima Neubayer. Para você que é inscrito em nosso canal, você se recorda bem que no vídeo anterior começamos a falar sobre termo de consentimento informado, um assunto fora do comum e muito relevante para avaliar erro médico e o dever de informar do profissional da saúde. Após assistir esse vídeo, você não pode deixar de assistir o anterior, que é a primeira parte sobre termo de consentimento informado. O link está na descrição do vídeo. Fique aqui comigo para saber mais sobre esse assunto. Nesse vídeo, eu vou abordar requisitos deste documento tão essencial para o paciente. Em razão disso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativando o sininho logo abaixo do vídeo para acompanhar este assunto e vários outros. Preste atenção, não fique por fora de seus direitos. Para que se possa afirmar, sem dúvidas, a validade do consentimento informado, devem ser cumpridos vários requisitos. A capacidade do paciente. De acordo com a lei, a capacidade ela é atingida aos 18 anos ou por emancipação. Ocorre que, às vezes, o critério de idade não é suficiente para avaliar e aferir essa capacidade, devendo ser consideradas outras regras que estão ligadas à noção do discernimento. A lei também qualifica como incapazes pessoas que sofrem de enfermidades ou deficiências mentais, os ébrios habituais, viciados em tóxicos, cogitando até mesmo hipóteses de incapacidade transitória. Pode ocorrer com pacientes que estejam desacordados, em coma ou em estado de choque. Portanto, é necessário obter o consentimento dos representantes legais, que pode ser pais, tutores ou curadores. No caso dos maiores incapazes, o próprio cônjuge ou companheiro, companheira, será o curador preferencial, a não ser que tenha havido separação judicial ou de fato, como determina a lei. Na falta dessas pessoas, o encargo recairá sobre pais ou descendentes. Ainda, em matéria de incapacidade, há um último aspecto a relatar, que é a chamada capacidade para consentir. Na doutrina, prevalece cada vez mais o argumento de que somente cabe colher o consentimento de um representante legal quando o incapaz não é intelectual ou psicologicamente capaz de compreender a extensão e a gravidade do ato. Importante levar em conta que a análise das regras sobre a capacidade que está na lei não dá uma resposta absoluta à possibilidade de tomar decisões médicas, por não atender à variação das capacidades intelectuais, emotivas e volitivas dos menores e dos doentes psiquiátricos atualmente. Então, cabe recorrer à noção de discernimento, que diz respeito à capacidade de tomar uma decisão racional sobre riscos, sacrifícios dos seus próprios bens jurídicos. Quando pensamos na proteção a bens jurídicos como a vida, saúde e integridade física, competirá ao próprio titular dos direitos prioridade da escolha e, caso haja discordância entre a vontade do incapaz e a opção de seus representantes, cabe ao Poder Judiciário e, última análise, dirimir esta controvérsia. A voluntariedade. É fundamental averiguar se o consentimento é feito de forma livre e espontânea, ou seja, sem erro, dolo ou coação. Assim, viciará o consentimento a declaração prestada pelo paciente, se ela decorrer de engano, de ignorância ou de declarações falsas maliciosamente dirigidas a eludir, bem como nos casos em que o paciente declarar sua concordância em razão de intimidação física ou psicológica. Para todos esses casos, a lei determina que o ato deverá ser anulado e pode acarretar responsabilidade civil do médico. A compreensão. É indiscutível que o paciente ocupa posição desfavorável nas relações com os médicos, por ele ser, presumivelmente, leigo. E entra em cena a noção de hipossuficiência, que está no Código de Defesa do Consumidor, que diz que a informação a ser prestada ao consumidor deve ser adequada e clara, além de especificar riscos que os serviços apresentem.
Somente caberá falar em manifestação deliberada de vontade se houver, por parte do paciente, a devida compreensão acerca dos termos contidos no TCI, que deve conter linguagem acessível, clara e não tendenciosa, evitando que o paciente se submeta a qualquer tratamento sem que tenha havido esclarecimento satisfatório de todos os riscos. O vocabulário utilizado no termo de consentimento informado, que é próprio da área médica, muitas vezes precisa ser explicado ao paciente para que tenha um real entendimento. A utilização de palavras, frases, parágrafos longos dificultam o acompanhamento da leitura, compreensão das ideias que estão sendo apresentadas. E além disso, a informação proporcionada ao paciente quanto à sua doença deve ser explicada de forma compreensível, sendo proibido o uso de palavras abreviadas ou terminologia científica cujo significado não seja esclarecido. Por isso, no âmbito do dever de informar, deve conter esses aspectos: o nome, sobrenome do paciente e do médico, o nome do procedimento que será realizado, explicação dos benefícios que razoavelmente se pode esperar da intervenção, consequências da recusa, respeitando as circunstâncias pessoais do paciente, os riscos significativos em condições normais, prováveis complicações, mortalidade e sequelas, alternativas de tratamento comparadas com o tratamento proposto, explicação sobre o tipo de medicação exigível para a intervenção e seus riscos, as contraindicações, possibilidade de revogação deste consentimento em qualquer momento antes da intervenção, satisfação do paciente pela informação recebida, afastamento de suas dúvidas, assinatura do médico, do paciente, de testemunhas, além de vistar todas as páginas. Este termo, ele pode conter ainda a opção de autorização para a obtenção de fotos, vídeos ou outros registros antes, durante e após a intervenção, para difundir os resultados em revistas médicas ou nos âmbitos científicos. Ainda é fundamental firmar a necessidade da verificação de boa-fé bilateral. Do mesmo modo como compete ao médico prestar os devidos esclarecimentos, cabe também ao paciente dispor de todas as informações que estejam ao seu alcance e que possam interferir sobre a eficácia do tratamento. Essa certificação de veracidade das informações pode vir ao final do termo, declarando o paciente ter cumprido com a verdade com o seu médico. Em resumo, não observar qualquer dos requisitos enumerados não permite dizer que houve o consentimento esclarecido, o que poderá acarretar responsabilidade civil e penal do médico, seja pelos eventuais danos provocados ao paciente, ou seja pela intervenção não consentida sobre sua integridade física. Mas tem situações excepcionais que permitem ao médico agir de imediato, independente da autorização do paciente ou de seus representantes legais. No caso de iminente perigo de vida ou de lesões graves e irreversíveis, quando o paciente não está apto a prestar o consentimento, a urgência para a tentativa de preservar a vida ou integridade física justifica a intervenção imediata, o que é legitimado inclusive pelo Código de Ética Médica. Diante de todos esses esclarecimentos, é muito importante que você, que tenha passado por situação parecida, procure um profissional, um advogado especializado para pleitear direitos. Continue acompanhando nossas publicações para ficar bem informado. Por hoje, ficaremos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, entre no nosso site www.ggradvogados.com.br. Vá lá no campo Fale Conosco, que eu responderei para você. Ou deixe seu comentário no nosso canal de notícias. Quem sabe sua dúvida não seja alvo do nosso próximo vídeo. Colabore comigo, dando um like neste vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, pois temos sempre muitas matérias interessantes nos vídeos que postamos semanalmente. Não se esqueça de ver o vídeo anterior, que é a primeira parte sobre termo de consentimento informado. Um grande abraço e até outra oportunidade.